Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho tratar com vocês aqui hoje, única e exclusivamente com todos os cristãos. Dependendo da repercussão desse vídeo, nós voltaremos aqui e faremos uma série de estudos sobre esse tema. O tema é ansiedade, doença ou pecado. Nós temos que começar, irmãos, a tratar as coisas como elas devem ser tratadas. Nós temos que começar a observar as coisas do ponto de vista bíblico. Eu voltarei aqui, dependendo da repercussão que tivermos, para falar sobre o assunto de cosmovisão. Todo cristão, ele é movido, ele se movimenta de acordo com o que as Escrituras dizem. Ao menos, deveria ser assim. Nós não podemos nos mover por conta própria. Nós não decidimos o que é pecado nem decidimos o que não é pecado. A Bíblia decide isso. Não é o conselho de psicologia que define o que é pecado para nós. Não é o conselho de medicina que define o que é pecado. Não é o conselho de psiquiatria que vai definir se uma coisa é pecado ou não. Para nós cristãos, que temos uma cosmovisão bíblica que se abaliza, se estriba nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que o que é pecado é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que tal coisa, que adultério é pecado, então por mais que as pessoas digam que não, nós que somos cristãos, vamos entender que adultério é pecado. Se a Bíblia diz que o alcoólatra vai para o inferno, por mais que a ONU diga que o alcoolismo é uma doença, a Bíblia vai dizer que o alcoolismo é pecado. Se um drogado, um viciado em drogas, ele é um viciado e a Bíblia diz que é pecado ser assim, é pecado ser assim. Quem decide isso para nós não é a ONU, não é a OMS, não é nenhuma estrutura dessa. Então, para que você saiba, quem não é cristão não precisa se guiar por isso. Eu não entendi porque tantas pessoas têm um ódio mortal das Escrituras se elas não vão viver ela. Então, eu acredito que a pessoa que não se movimenta pelas Escrituras não deveria nem comentar esse vídeo, porque vai perder muito tempo com isso. Eu estou falando para um público que anda com a Bíblia na mão e diz que crê na Bíblia. Ora, irmãos, Paulo diz que toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, ela é útil para corrigir, para ensinar. A Bíblia é o nosso caminho, ela é o nosso ponto seguro, ela é a nossa referência. É por isso que as famílias aí fora, elas perderam e se desestruturaram e perderam todas as referências, mas a cristã não. Nós temos uma referência e é o que a Bíblia diz. Então eu não vou me guiar aqui sobre o que Freud disse. Olhe bem, quem tratou do primeiro caso de ansiedade, Freud, muito confiável essa pessoa para dizer o que é ou não ansiedade. Então nós vamos tratar aqui do que a Bíblia diz sobre esse assunto. E é um assunto muito amplo. Nós estamos estudando, expondo o Sermão do Monte na nossa igreja, a Igreja Reformada Palavra da Cruz, aqui em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Nós estamos expondo Mateus capítulo 6 já há mais de 4 meses ou 5, eu acho. Eu acredito que seja isso. E nós entramos nesse ponto alto da ansiedade. As pessoas tratam Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, como se ele tivesse dissociado do Mateus capítulo 6 ou do capítulo todo de Mateus. O contexto, irmãos, das Escrituras é claro. Nós devemos entender que Mateus capítulo 6, Jesus abre Mateus capítulo 6 falando do pecado da hipocrisia. E ele fecha Mateus capítulo 6 falando de ansiedade. O que é isso? O que é ansiedade? Eu sei que pode chover de críticas aqui no comentário, mas eu ainda vou ficar com o que a minha Bíblia diz sobre o que é isso. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que a Bíblia não diz que o crente não ficará ansioso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sim, o crente vai ficar ansioso. Ele não pode, de maneira alguma, pensar que em algum estado da vida dele ele está imune a isso. Não, ele vai em algum tempo ficar. Só que a questão é, ele tem que tratar a ansiedade como o quê?
Vamos ver bem. Antes de entrarmos de fato no que o texto de Mateus 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem o lírio dos campos, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Antes de entrarmos neste texto de fato, sobre o tema ansiedade, devemos aqui pararmos e refletirmos um pouco. Uma pergunta basilar precisa ser feita para você e para mim aqui. Por que as pessoas ficam ansiosas? Por que as pessoas ficam ansiosas? Essa que é a grande pergunta. Elas são ansiosas porque se tornam hipócritas. E esta é uma realidade. Elas ficam ansiosas porque se tornam hipócritas, elas se voltam para elas mesmas ao invés de buscarem a Deus. Perceba, o hipócrita tem como eixo de sua vida ser visto pelos outros. É o que vai tratar em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 18. O hipócrita, ele busca... O hipócrita tem como eixo de sua vida ser visto pelos outros. Já o ansioso tem como preocupação suprir a sua própria necessidade. O hipócrita e o ansioso têm a mesma coisa em comum. Aliás, me perdoe, o hipócrita e o ansioso têm bem mais coisas em comum do que nós imaginamos. Pois nenhum deles compreendem de fato a graça de Deus. A cura para a hipocrisia é reconhecer que o nosso Deus vê e compreende tudo de nossa vida. É crer que Ele cuida de nós e nos aceita como somos em Cristo Jesus. Essa é a cura para a hipocrisia. É ainda a aceitação de que o plano de Deus é nos transformar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser aceito por Cristo, por Deus em Cristo. O nome disso se chama graça. E não que possamos transformar para depois ser aceito por Cristo. O nome disso se chama mérito. Perceba, irmão, o hipócrita ele não crê na suficiência de Cristo para salvá-lo. O hipócrita acredita que ele vai ser salvo, mas ele tem que deixar ainda uma ponta de cabelo crescer. Ele tem que fazer um voto do cabelo, ele tem que fazer um voto da água, ele tem que fazer um voto disso ou daquilo outro, para que Deus compreenda a sua salvação, ele tem que fazer alguma coisa. E por isso ele vive em uma aflição de querer mostrar aos outros as suas obras, sendo que ele não está crendo que Cristo sozinho, que o sangue de Cristo sozinho o salvou. E aí, por não crer nisso, que o sangue de Cristo e Cristo sozinho é suficiente para salvar, ele tenta colocar coisas e mais coisas no meio disso, e ele vira um hipócrita porque ele quer viver uma vida que ele não consegue, uma vida mascarada. Ao passo que o ansioso, ele não crê que Deus cuida dele no futuro. A ansiedade e a hipocrisia brotam do mesmo pecado, de não crer na suficiência de Cristo e da suficiência bíblica. Se a cura para a hipocrisia e para a ansiedade é a mesma, veja, é crer que Cristo é suficiente. O hipócrita não crê que Cristo é suficiente, o ansioso também não crê que ele é suficiente.
Então a cura é a mesma, é a crença que Deus é suficiente, que Cristo é suficiente em todas as coisas para me salvar e para me manter. Se a cura para a hipocrisia e para a ansiedade é a mesma, então a pergunta que fica é: hipocrisia e ansiedade seria a mesma coisa? Parece-me que elas nos levam para o mesmo lugar, pois uma não crer que a salvação é única e exclusivamente em Cristo, e por isso tenta colocar seus méritos no meio da salvação. Já a outra, a ansiedade, nos faz afirmarmos que somos crente, mas não confiamos em Deus e nem descansamos em suas promessas, e por isso estamos sempre preocupados com o dia do amanhã. O hipócrita não crê que Deus sozinho possa salvá-lo, possa salvar a sua alma, e por isso luta para acrescentar a sua religiosidade à salvação, ao passo que o ansioso não acredita que Deus garante o seu futuro. Perceba, irmãos, ainda estamos aqui na dúvida se ansiedade é pecado ou se ansiedade é doença. Será mesmo que nós vamos continuar acreditando mesmo no que médicos, no que terapeutas, no que psiquiatria, no que outras coisas dessas estão dizendo, sendo que a Bíblia está apontando um norte claro para nós, de onde brota, de onde nasce um coração ansioso? Uma outra coisa que nós colocamos no nosso estudo é: também penso que a ansiedade parte de um coração vaidoso e controlador, que não se submete ao controle de Deus, pois assim como no Éden a serpente ofereceu o controle para Adão e Eva, assim também é o ansioso, que sofre com ansiedade. Quem sofre com ansiedade não é um doente mental, ele é um pecador vaidoso que deseja dominar tudo, e o simples fato de ele saber que não pode dominar nem um minuto do seu futuro, ele entra em surto e não consegue de forma alguma confiar em Deus. Perceba o que é ansiedade, agitação de alma por uma coisa que ainda não aconteceu. A ansiedade mostra o tamanho da nossa arrogância. Porque nós buscamos controlar o incontrolável. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos não nos submeter a Deus e controlar tudo que acontece em nossa volta. E aí o coração fica agitado, a mente fica agitada e nada se chega no lugar. Por quê? Por uma coisa muito simples. Nós somos arrogantes. Perceba, irmão, não estou tentando colocar um fardo a mais na sua alma. Mas eu estou dizendo a você com todas as letras, neste dia, nesta noite, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, que a ansiedade, ela não parte de um coração e de um princípio cristão. Ela parte de um coração arrogante, ela parte de um coração incrédulo e ela parte de um coração que não se submete a Deus. A ansiedade também, o segundo ponto, para a gente finalizar esse vídeo, a ansiedade parte de se ter o tesouro no lugar errado. Veja o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e o ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça e ferrugem corrói, ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e aonde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu coração, aí estará também, aliás, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A ansiedade parte de se ter o tesouro no lugar errado. Mas de onde vem esta ansiedade, senão de um coração que fez tesouros na terra e que sabe que os tesouros que ele entesourou aqui na terra são passageiros e vivem ansiosos para garantir o máximo de tempo estes tesouros? Pois como são seus tesouros, como são seus tesouros, ele não conseguirá viver sem ele. E o simples fato de saber que eles não são eternos faz com que o coração dispare e fique de fato ansioso, pensando no que será amanhã e como ele governará este amanhã. Ou seja, irmão, Jesus disse que onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. A questão é,
se o seu tesouro está nas coisas da terra, se o seu tesouro é o seu casamento, se o seu tesouro é seus filhos, se o seu tesouro é o seu marido, se o seu tesouro é a sua esposa, se o seu tesouro é a sua empresa, se o seu tesouro é isso, se o seu tesouro é aquilo, saiba disso. Você tem um coração dividido. Então, aonde tiver o seu coração, aonde tiver o seu tesouro, o seu coração vai estar lá. Então, a ansiedade também parte de se ter o coração no tesouro errado. Se você falar com todo ansioso, ele diz que ama a Deus, mas ele ama um monte de coisa atrás disso. A ansiedade parte, irmão, de um coração que não entendeu que Cristo é tudo. Que não entendeu que Cristo é tudo em todos. Em Mateus 6:25, como lemos, aqui o Senhor Jesus traz à lume o pecado tão medonho que é o da pessoa viver ansiosa. Devemos aqui estabelecer que nenhum crente está livre de ser tentado pelo diabo para ser manietado nas redes da ansiedade. Pois lembre-se que Satanás mesmo foi até ao deserto tentar Jesus Cristo com este mesmo pecado. Pois ao oferecer um atalho para que Cristo mesmo cuidasse de sua fome e transformando pedras em pão, como está em Mateus 4, verso 3. Pois ao tentar o Senhor Jesus, Satanás estava afirmando que Cristo não deveria esperar pacientemente no Pai e assim tomasse todas as decisões no que concerne o seu bem-estar aqui na terra. A proposta de Satã foi esta: cuide-se, pois Deus não está cuidando de você. Porém, o que ele ouviu do nosso Senhor Jesus Cristo foi a palavra sábia de que o homem deveria viver em busca primeiramente das palavras de Deus e não de suas próprias necessidades, como está em Mateus 4:4 e Deuteronômio 8, versículo 3. Meus irmãos, ansiedade, não se engane. Ela não é uma doença, mentiram para você. Biblicamente, a ansiedade é um pecado. E um pecado grave diante de Deus. É o pecado da incredulidade. Comente esse vídeo. Compartilhe ele. Faça chegar o máximo de pastores possível que você conseguir fazer. Dependendo da repercussão que tiver esse vídeo, quarta-feira nós voltamos aqui e vamos falar um pouco sobre ansiedade e providência de Deus. Ansiedade versus providência de Deus. E ansiedade versus o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa ansiosa pode ter o Espírito Santo nela. Uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo pode dizer que tem o fruto do Espírito. Se você, dependendo da repercussão que tiver esse vídeo, nós voltaremos aqui e faremos uma série sobre o cristão e a ansiedade. Pecado ou doença? O que é ansiedade? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Daniel Nascimento, pastor da Igreja Reformada Palavra da Cruz, aqui em Lafayette, em Minas Gerais. Se você quiser entrar em contato conosco, se você é uma pessoa ansiosa e está querendo sair, não está querendo mais ficar, quer se submeter a Cristo e viver uma vida, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo aí embaixo, que é PR Daniel Nascimento. Entra em contato conosco e nós vamos ter o maior prazer do mundo de te ajudar com as Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.